Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Papo de Mãe. A gente vai para o nosso terceiro episódio da série Maternidade. E se você não sabe do que eu tô falando ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar linkado aqui. Corre lá, assiste os vídeos e depois volta nesse daqui, porque é um assunto complementar. E aí você não fica boiando no que a gente está falando por aqui, tá bom? E eu já peço a você, comenta muito aqui embaixo nesse vídeo. Fala para mim as experiências de vocês, porque hoje a gente vai estar falando sobre os primeiros dias com recém-nascido em casa. Você passou algum perrengue? Muitos palpites? Como foi os primeiros dias? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber da experiência de vocês, assim como eu vou compartilhar as minhas experiências, tá bom? Então já peço a você, deixa o seu like, se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal e bora lá pro vídeo. Então, meus amores, após o parto, a magia do parto, chegou a hora da gente levar os nossos pacotinhos para casa. E aí começa o desespero? Sim, o desespero. Por quê? Quando você tá na maternidade, você acabou de ganhar o seu pacotinho, o seu bebezinho, mas lá você tem ajuda de enfermeira, né? A enfermeira vem, no meu caso, pelo menos, a enfermeira com a Maria me ajudou a melhor posição para ela sugar o seio, para ela conseguir mamar. A gente tinha, né, na maternidade você tem toda uma estrutura de pessoas para te ajudar, para te auxiliar. Como mãe de primeira viagem da Maria, foi um pouquinho mais complicado devido também aos altos e baixos do parto, mas enfim, chegou o momento de levar o pacotinho para casa. E quando você vai para casa, você descobre que aquele ser que estava dentro da sua barriga tem um monte de necessidades que precisam ser supridas, precisam ser preenchidas. E você, como mãe, é a pessoa que tem obrigação de suprir essas necessidades. Só que nos primeiros dias, a gente começa a descobrir como é um recém-nascido, como é cuidar de um recém-nascido. E fica tudo muito confuso, porque além das necessidades que o seu bebê precisa, da atenção que você precisa dar para o seu bebê, você, como uma mãe, recém-mãe, porque nasce um bebê, nasce também uma mãe, você descobre que você também tem necessidades. E muitas das vezes a necessidade de uma mãe não é vista, né? As pessoas chegam e sempre eu quero ver o bebê, o bebê, o bebê, o bebê. E aí as pessoas querem dar palpite em tudo, tudo. As pessoas sempre tem alguém para dar um palpite. Palpite na amamentação, palpite no que você tem que fazer na hora do sono, na hora do banho, como cuidar, como carregar, não pega assim porque machuca. Quem é mãe aí tá me entendendo do que eu tô falando, né? Então, só que as pessoas normalmente, elas não entendem que você que acabou de ganhar um bebê também tem necessidades que precisam ser preenchidas, que precisam ser cuidadas. E a gente fica muito vulnerável nesses primeiros dias. Muitas mulheres até nos primeiros meses se sentem muito vulneráveis. Então, assim, você tem que aprender a lidar com as suas emoções. A gente, quando acaba de ser mãe, fica tudo muito à flor da pele. As pessoas pensam que não, mas a gente fica carente de atenção, porque a atenção é toda voltada para o bebê. E você não pode reclamar, porque se você reclamar, você está sendo ciumento, você não entende, você não é maduro o suficiente para ter um bebê. Só que não é bem assim. A gente precisa também olhar nesse primeiro momento para a pessoa que acabou de ser mãe, porque essa pessoa tem necessidades sim. Essa pessoa requer atenção, essa pessoa também requer cuidados. Então,
Muitas das vezes a pessoa passou por um parto traumático, ou até mesmo que o parto tenha sido, tudo ok, tudo planejado e certinho, mas a gente fica assim com um pouco de instabilidade emocional. E essa atenção, eu acho que, pelo menos no meu caso, a gente requer principalmente de quem tá do nosso lado, do nosso marido, namorado, às vezes da mãe que tá ajudando, ou o pai que tá ajudando. E assim, eu, no meu caso, eu não tenho muito do que reclamar, porque eu recebi atenção também dos meus pais, do meu esposo. Eles não focaram só nas necessidades da criança, eles focaram também nas minhas. Até porque a necessidade do bebê, do recém-nascido, é você, mamãe, que vai ter que descobrir como lidar com isso. Por isso os primeiros dias são tão cansativos, difíceis, porque a gente como mãe tem que aprender a entender a necessidade do seu bebê. Um bebê não fala, então ele vai se expressar através do choro. E o bebê vai chorar quando ele estiver com fome, ele vai chorar quando ele estiver com a fraldinha suja, ele vai chorar quando ele estiver com cólica, quando ele estiver desconfortável. Um exemplo para ele estar desconfortável, a gente tem o costume de pensar que por ser um bebê, ele sente muito mais frio do que a gente. E não é bem assim. É um bebê, é uma miniatura de um ser humano. Mas se tá sol lá fora e tá calor, você não tem por que encher o seu filho de cobertor, de macacão, de body. Não tem necessidade. Isso vai fazer mal pro seu bebê. E é aí que às vezes o bebê começa a chorar muito e você não sabe o que é, mas a fralda tá limpa, mas ele acabou de mamar, por que ele tá chorando? E às vezes é um desconforto que essa criança tá sentindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então o bebê vai se expressar através do choro e nós, como mães, temos que identificar cada choro de acordo com o que está acontecendo com o bebê. E sim, você vai conseguir fazer isso. Se você é mãe de primeira viagem, tá nesse período ainda, ou se você ainda tá gravidinha e tá para ganhar o seu bebê, não se desespere. É um conselho. Não se desespere. Você vai conseguir identificar o choro do bebê com a necessidade do seu bebê. Mas isso não é da noite pro dia, é aos poucos. Então, você tem que se permitir errar também neste momento, porque errando que se aprende. Mas se permita, principalmente, a entender que você, como mãe, você vai dar conta, você vai conseguir saber o que seu bebê quer. Porque às vezes a gente fica tão rodeado de pessoas, dando palpite o tempo todo, que te atrapalha. E você sempre vai pelo palpite de alguém, não pelo seu. Aí você pensa, mas eu não sei, eu sou mãe de primeira viagem. Você sabe sim. Se não tivesse ninguém perto de você, você ia ter que se virar, você ia ter que descobrir sozinha. Então, assim, os palpites são bons até certo ponto. Os palpites, eles podem nos ajudar em muitas coisas. Mas a gente tem que saber que o que vai prevalecer é a nossa intuição como mãe. Você, como mãe, vai saber o que é bom, o que é certo para o seu bebê. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas disso. Você vai conseguir dar conta. Para mim, com a Maria, o pior de tudo foi, acreditem se quiser, foi dar banho na Maria Cecília. O que acontece, gente? Como vocês sabem, ela é prematura de 8 meses. E ela nasceu pequenininha demais e eu, mãe de primeira viagem, eu tinha nervoso de pegar a Maria Cecília pra dar banho, né? Então quem cuidava dela era minha mãe. E a Maria ficou com um umbigo muito grande, sabe? Muito grande. O umbigo dela demorou 11 dias para poder cair, demorou muito para secar aquela água do umbigo dela, porque ficou muito grande. Então tudo me causava nervoso, eu não conseguia, eu achava que eu não conseguia dar conta daquilo ali. Então eu tinha minha mãe por perto e a minha mãe sempre deu banho na Maria. Eu fui conseguir dar banho na Maria Cecília, ela já estava com 15 dias de vida, que foi quando eu consegui pegar ela e dar o banhozinho nela, mas até então quem deu banho foi a minha mãe.
E a Maria, ela tem um macacão aqui em casa, eu guardo esse macacão dela, que era o bate-enxuga dela. Sempre na hora de dormir eu colocava esse macacão nela, porque na hora de dormir eu tava sozinha com ela, meu esposo não ia pegar, então era eu e ela. E era onde eu via, assim, mais segurança nela quando ela estava com esse macacão. Eu conseguia pegar ela de uma forma mais segura. Então ela tinha, assim, esse bate-enxuga, esse macacão, que era praticamente o pijaminha dela. E eu guardo esse macacão até hoje. Então, assim, pra mim a pior parte foi a parte do banho. Os primeiros dias foram tranquilos. Eu tive minha mãe pra me auxiliar, pra me ajudar. A amamentação da Maria foi muito difícil, dolorosa demais. Como vocês já sabem, eu tive que usar o bico de silicone para me ajudar na amamentação. Só que a Maria dormia muito, mas muito. A bichinha não acordava para mamar. E isso causou uma perda de peso e estava demorando muito para ela conseguir recuperar o peso dela. Então, qual foi a saída, a estratégia que eu consegui? Eu tirava o meu leite na bombinha, eu botava numa chuquinha e eu dava para ela com ela dormindo, porque ela estava perdendo muito peso. E o bebê recém-nascido, gente, eles ainda não têm noção de que eles estão fora do seu útero, de que eles precisam mamar, eles precisam sugar para se alimentar. Então, gente, por eles não terem essa noção de que eles precisam se alimentar, é normal que o bebê durma muito. Então, você, como mamãe, tem que ter uma estratégia para que o seu bebê não perca peso nesses primeiros dias, nessa fase que ele costuma dormir muito, tá? Pelo menos na parte da manhã, né? Quando a gente quer que eles durmam à noite, aí eles acordam para a vida. Mas, enfim. Então, a Maria Cecília tomou o leitinho na chuquinha, foi quando ela começou a ganhar peso, começou a acordar para a vida, despertar, e aí ela ficou só no seio. E o meu seio, sim, rachou, ficou horrível. Eu botava, sempre quando eu ia amamentar ela, eu botava uma fraldinha no pescoço para não molhar a roupinha. E eu me lembro que uma vez ela foi mamar e, gente, sério, ela mamava e eu chorava. Porque ela mamava e saía sangue junto com o leite, a ponto de quando ela acabar de mamar, você tirar a fraldinha do pescoço, a fralda estava vermelha de sangue, mamava sangue. Mas assim, eu nunca desisti de amamentar ela. Então, os primeiros dias foram muito difíceis. Ela mamava e eu chorava, mas passou, acredite, vai passar. Você tem que ter paciência e suportar a dor e entender que a dor que você está sentindo está gerando um benefício para o seu bebê. O seu bebê está se alimentando do melhor leite que existe, que é o leite materno. Então, a Maria Cecília mamou e mamou muito. Ela mamou até 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses. Ela mamou bastante. E, assim, os primeiros dias, a amamentação foi muito complicada, né? Mas passou, deu tudo certo. Os cuidados com ela nos primeiros dias foram até que fáceis. A Maria não era uma criança de chorar. Ela não chorava. Ela era uma criança bem calminha. Ela sempre foi muito calma. Então, ela não era uma criança que dava trabalho. Ela passava, assim, a madrugada toda acordada, mas ela não chorava. Ela passava a madrugada só olhando pro teto e eu ficava acordada com ela. Mas ela não chorava. Ela nunca foi uma criança chorona, não. Então, foi muito tranquilo os primeiros dias com ela. O Pedro Henrique foi mais tranquilo ainda, porque assim, eu já dei banho na maternidade mesmo. A minha mãe deu o primeiro banho nele porque eu ainda estava sob o efeito da anestesia, ainda não tinha levantado para tomar banho, então minha mãe deu o primeiro banho, mas do segundo dia para lá já fui eu que dei o banho. E depois que eu levantei, que eu tomei um banho, gente, eu cuidei dele sozinha. Minha mãe veio para casa para descansar e eu cuidei do Pedro Henrique sozinha desde a maternidade. Eu cuidei do umbigo do Pedro Henrique, o umbigo dele caiu com 4 dias de vida.
Eu cuidei do o umbigo dele também ficou super pequenininho, quase não dava pra ver, então foi muito mais fácil de cuidar. E o Pedro Henrique nasceu um bebê muito grande, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui. Ele nasceu um bebê muito grande, então eu não tive fase de recém-nascido com o Pedro Henrique. O Pedro Henrique nasceu dia 19 de dezembro, então pegou um calorão pela frente. Ele ficava só de fraldinha e com aquelas camisetinhas que vinha com o conjunto pagão. Ele ficava com as camisetinhas e de fraldinha. E quando chegou em janeiro, que eu lembro que deu uma esfriadinha, eu fui tentar botar os bores dele, gente, eu dei muita roupa dele nova, que ele nunca usou, porque ele crescia numa proporção assim, sabe, além da conta. Ele sempre foi um bebê grande, então eu não tive fase de recém-nascido com ele. O Pedro Henrique com 11 dias parecia criança de 2 meses, então eu não tive essa fase, sabe, medo de pegar, de carregar, nada disso. Então foi bem tranquilo, cuidei dele, dei banho, cuidei do umbigo. O Pedro Henrique, a amamentação também rachou meu peito, também foi dolorosa, porém, ele desde a maternidade, ele chorava muito quando ele estava com fome. Então, quando a pediatra deu alta para ele, eu nunca vi isso, porque os pediatras normalmente falam que você tem que amamentar somente no peito. Mas quando a pediatra deu alta para ele, ela já me deu uma receita para comprar um NAN para estar dando para ele, porque ela falou que eu não conseguiria amamentar ele, sustentar ele só com o meu leite, porque o Pedro Henrique chorava de fome. Ele comia muito, entendeu? Então ele já chegou em casa desde os primeiros dias de vida tomando mamadeira. Eu não dei o NAN, eu particularmente não gosto do NAN, porque na época da Maria eu tentei dar para ela e ressecou ela, fez muito mal. Então o leite que eu gostei para Maria foi o Nestogênio. Ela chegou a tomar a fórmula, ela tomou o Nestogênio e o Pedro Henrique foi direto pro Nestogênio. Eu dei Nestogênio para ele, ele sempre mamou até os 4 meses de vida, né? Que aos 4 meses o meu leite secou devido a ele chupar a chupeta, tomar 2, 3 mamadeiras por dia. Isso ia crescendo de acordo com a fase que ele estava, conforme ele crescia. Então, assim, o leite materno, para que você tenha muito leite, a criança tem que sugar muito, toda hora, o seu seio. Então, na época da Maria, eu tinha muito leite. Gente, a Maria com 1 ano de idade, o meu peito ainda vazava. Porque ela não chupou chupeta. Mamadeira, ela tomou pouquíssimo tempo. Então, era sempre no seio, então eu tinha muita produção de leite. Do Pedro Henrique já não, ele chupou chupeta, porque ele era muito chorão e a chupeta acalmava. Ele tomou mamadeira, então o peito ele ficou só mesmo durante 3 meses e meio, e aí o leite secou e ele ficou só na mamadeira. Mas os primeiros dias com o Pedro Henrique foram tranquilos também. Ele teve cólica, a Maria teve cólica. Mas a Maria não chorava de cólica. Gente, sério, observem o seu bebê. A Maria não chorava. Ela se contorcia e ficava toda vermelhinha, mas eu não sabia que aquilo poderia ser cólica. Até que uma prima minha tinha acabado de ganhar bebê e falou que acontecia isso com o filho dela também. E aí ela falou, ó, experimenta dar um chazinho de erva doce, um remedinho que tem na farmácia para cólica do bebezinho, para ver se isso vai passar. E eu dei, gente, realmente passou, melhorou. Então a Maria teve cólica, mas ela não chorava. O Pedro Henrique berrava. O Pedro Henrique berrava. Ele sempre foi muito mais agitado, vamos dizer assim, do que ela. Então, o Pedro Henrique chorava. E a diferença que eu senti dos primeiros dias da Maria para o Pedro é a questão do choro. A Maria não chorava, ela era muito calminha. E o Pedro Henrique chorava horrores. Se ele estava sujo, ele chorava. Se ele estava com fome, ele chorava. Se ele estava com cólica, ele chorava. Desconfortável, ele chorava. E assim, eu não tive tanta ajuda, tá, gente? Porque eu fiquei na casa da minha mãe
Eu ganhei ele no dia 19 de dezembro, então eu passei Natal na minha mãe, passei virada de ano na minha mãe, e aí, acabando a virada de ano, a gente veio pra casa. Eu vim pra casa, o Pedro Henrique estava com 14 dias, e dali em diante eu me virei com tudo, com casa, com roupa, comida, marido, filhos, eu me virei. Eu sou uma pessoa muito chata, eu não gosto de ninguém fazendo as minhas coisas. E assim, tinha pessoas para me ajudar, claro que tinha. Minha sogra vinha aqui em casa para me ajudar, né? Mas só que quando ela chegava já estava pronto, porque eu queria eu pegar para fazer, entendeu? Se você tem ajuda e se você não se importa, sabe? Cada um que sou cada um, mas eu sou chata nessa questão. Eu gosto de eu pegar e fazer minhas coisas. Então, apesar de ter ajuda, eu me virei com as crianças e tudo. Ela às vezes vinha, olhava o Pedro e aí eu fazia alguma coisinha, né? Mas era assim que eu consegui lidar com as minhas coisas. Mas os primeiros dias, gente, dos meus bebês foram isso. E assim, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês: não se desesperem, porque tudo passa. São fases, e se você estiver nessa fase dos primeiros dias, por mais cansativo que seja, por mais doloroso que seja, a gente se sente emocionalmente esgotada, sabe? Quando você tem mais de um filho, eu acho que se torna um pouquinho pior, porque pelo menos eu sentia isso, sabe? Eu sentia culpa, tipo, eu não tô conseguindo dar atenção pra minha filha, pra mais velha, eu acho que eu só tô pensando no bebê. Eu sentava, eu chorava, eu acho que toda mãe que tem mais de um filho passa por esse período, por esse momento, entendeu? Mas assim, aproveitem cada momento, porque passa tão rápido, gente, que é desesperador você olhar pra trás. No meu caso, a minha filha já vai fazer 8 anos, sabe? Meu pacotinho já vai fazer 8 anos. Esse mês agora de dezembro, o Pedro Henrique já faz 4 anos, então assim, eu não tenho mais bebê recém-nascido, sabe? Eu não tenho mais bebê. Agora eu já tenho 2 crianças. Então assim, gente, passa muito rápido. Aproveitem a fase, porque vocês vão sentir falta, vão sentir falta. A gente sente falta do cheirinho do bebê, a gente sente falta do chorinho do bebê, das coisinhas do bebê. Claro que a fase que eles estão agora é maravilhosa também, mas a gente sente falta. E eu tenho certeza que quando eles estiverem maior, eu vou sentir falta das fases que eles estão agora. Então, assim, fica a dica para vocês. Aproveitem o momento de você, do seu bebê, para você se descobrir como mãe, para você descobrir o seu bebezinho, as vontades dele. Aceitem sim os palpites, mas não deixe que ninguém decida por você. Você é a mãe, você tem que decidir o que você acha melhor para o seu filho, tá? Então confie na sua intuição de mãe, tá bom? E, gente, não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, de compartilhar a experiência de vocês comigo, porque eu vou querer muito saber como foi os primeiros dias do bebê de vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Meu bebê já chegou aqui de chupeta. Ai, meu Deus. Não esqueçam de deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. E no próximo vídeo a gente vai ter mais uma etapa da maternidade, onde a gente vai entrar na parte da alimentação do bebê. Quando o bebê chega naquela fase já de papinha, como é que foi? Será que teve diferença aqui em casa, essa fase da alimentação dos meus bebês? Vocês vão saber no próximo vídeo, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.